Duas pessoas fazem exatamente a mesma coisa. As duas dirigem embriagadas em alta velocidade, atropelam e matam alguém. Mesmo resultado, mesma morte. E ainda assim, uma delas pode responder por homicídio doloso, com pena de 6 a 20 anos, e ir a júri popular, enquanto a outra responde por homicídio culposo na direção, com pena bem menor e sem júri. Como duas condutas quase idênticas podem ter destinos tão diferentes? A resposta está em uma das fronteiras mais finas e mais importantes de todo o direito penal, a linha que separa o dolo eventual da culpa consciente. É justamente aí que mais se erra em prova e onde mais se discute no tribunal. E hoje eu vou fazer você nunca mais confundir os dois. Antes de entrar na fronteira, eu preciso firmar o chão. No Código Penal, todo crime ou é doloso ou é culposo. No dolo, de forma simples, o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Na culpa, ele não quer o resultado, mas dá causa a ele por imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, ele quebra um dever de cuidado. E repara que o dolo tem dois tipos. Existe o dolo direto, em que o agente quer o resultado, eu atiro para matar, e a morte é o meu objetivo. E existe o dolo eventual, em que o agente não tem a morte como objetivo, mas prevê que ela pode acontecer e aceita esse risco, pouco se importando. É esse segundo tipo, o dolo eventual, que vai encostar perigosamente na culpa. Agora vem o nó da questão. Tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, o agente prevê o resultado. Nos dois casos, ele imagina que a morte pode acontecer. É exatamente por isso que eles se parecem tanto e se confundem tanto. A previsão do resultado existe nos dois. A diferença, então, não está em prever. Ela está na atitude do agente diante daquilo que ele previu. E essa atitude se resume a uma pergunta: o que se passa na cabeça dele em relação ao resultado? No dolo eventual, o agente pensa, ainda que não exatamente com essas palavras, pode acontecer a morte, e se acontecer, paciência, eu sigo assim. Ele consente no resultado, ele aceita, ele é indiferente àquilo. A atitude ou dolo eventual é a de quem assume o risco e simplesmente não se importa com o que vai acontecer. Já na culpa consciente, o agente prevê a mesma morte, mas a atitude dele é exatamente oposta. Ele acredita sinceramente que ela não vai acontecer. Ele confia que vai conseguir evitar, seja pela sua habilidade, pela sua perícia, pela sua experiência. Ele pensa: eu sei que existe o risco, mas comigo não vai acontecer. Eu dou conta disso. Ele não aceita o resultado. Pelo contrário, ele aposta contra o resultado. Então grava essa chave, porque ela resolve a maioria das questões. Os dois preveem o resultado. A diferença está no consentimento. No dólar eventual, o agente aceita o risco. Se acontecer, tudo bem. Ele não confia em evitar. Ele simplesmente não liga. Na culpa consciente, o agente rejeita o resultado. Não vai acontecer comigo. Ele confia de verdade que consegue evitar. E a pergunta de ouro para qualquer caso que apareça na sua frente é essa: o agente confiava que poderia evitar o resultado. Se a resposta for sim, é culpa consciente. Se ele simplesmente não se importava se o resultado aconteceria ou não, é dolo eventual. Deixa eu fixar isso com dois exemplos. Primeiro exemplo: o atirador de facas de circo. O profissional que joga facas ao redor do assistente prevê que pode acertá-la, mas ele confia na própria perícia. Ele treinou a vida inteira. Ele acredita, na verdade, que não vai errar. Se um dia ele acerta e mata, isso é culpa consciente. Ele jamais aceitou aquele resultado. Ele apostou contra ele a vida toda. Segundo exemplo, o racha em via pública. Dois motoristas apostam numa corrida numa avenida movimentada, em altíssima velocidade. Os dois preveem que pode matar alguém, mas seguem assim mesmo, indiferentes. Se atropelar alguém, azar. Aqui a jurisprudência tende a reconhecer o dolo eventual. O risco foi assumido. Não havia confiança real em evitar. Havia indiferença diante da vida do outro. Repara como mesmo previu a morte, leva a lugares opostos, dependendo só da atitude interna do agente. Confiança em evitar, de um lado, contra indiferença ao resultado, do outro. E por que tanto rigor nessa distinção? Porque a consequência prática é enorme. O homicídio doloso, inclusive quando se dá por dolo eventual, vai a júri popular
e tem pena de 6 a 20 anos. Já o homicídio culposo tem pena bem menor e não vai a júri. A mesma morte, conforme se enquadre de um lado ou do outro dessa linha, muda completamente o destino de quem a causou. É por isso, inclusive, que nos casos de embriaguez ao volante com morte, existe uma das maiores brigas na jurisprudência brasileira. Foi dolo eventual ou foi culpa consciente? O motorista que bebeu e matou assumiu o risco com indiferença, ou dirigiu confiando que chegaria em casa sem nenhum incidente. A resposta a essa pergunta decide se ele vai responder por homicídio doloso ou por homicídio culposo de trânsito. E não existe fórmula automática para isso. Depende da prova, das circunstâncias de cada caso concreto. Então, fechando o raciocínio, os dois preveem o resultado. No dolo eventual, o agente aceita o risco e é indiferente. Se acontecer, paciência. Na culpa consciente, o agente rejeita o resultado e confia que vai evitá-lo. Comigo não acontece. A fronteira inteira mora nessa única palavra: consentimento. Se esse vídeo te ajudou a finalmente enxergar essa linha, deixa o like, que isso ajuda o canal a alcançar mais estudantes, e me conta aqui nos comentários qual outro tema de direito penal você sempre confunde. Pode ser o tema do próximo vídeo. Até a próxima.